Beleza, galera? Vamos fazer agora a questão número 8. Já vou adiantar aqui que a questão 8 é uma questão extensa. Então o recado que eu deixo para vocês é, se vocês olharem para uma questão dessa e identificarem que ela vai ser desse tipo, né? O conteúdo dela vai envolver uma forma fracionada das minhas equações e depois eu vou cair em uma equação de segundo grau. Então essa questão ela já serve como introdução ao nosso próximo vídeo. Também ela serve como uma introdução às equações de segundo grau. Uma questão extensa, porém nós sabemos que os nossos concurseiros trabalham também em alto nível. Então nós estamos atacando questões, inclusive questões que caem em provas de alto rendimento. A maioria, na realidade, de alto rendimento. Então, para quem vai ficar até o último momento da prova, brigando com as questões, inclusive questões de matemática, onde eu vou pegar, por exemplo, o último tempo que eu tenho e vou tentar resolver a questão mais complexa que eu encontrei. Então, se você vai brigar até a última questão, você não pode deixar de aprender questões difíceis também. Beleza? Vamos lá. Questão número 8. Para arar um campo, o primeiro trator gasta 2 horas a menos do que o terceiro e 1 hora a mais do que o segundo. Se o primeiro e o segundo trator trabalharem juntos, a operação pode ser feita em 1 hora e 12 minutos. Quanto tempo gastariam os 3 tratores juntos para arar um campo idêntico? Turma, seguinte, já vou apagar aqui porque eu vou precisar de bastante espaço. Olha só, quando eu vou cumprir um determinado trabalho, que é longo, eu posso fazer ele em partes, certo? Por exemplo, se eu tenho um curso para lecionar, eu, professor Anderson, e eu demoro 2 horas para lecionar esse curso, e eu leciono ele da seguinte forma: eu dou 1 hora de curso, faço um intervalinho, dou 1 hora de aula, faço um intervalinho, e depois eu termino no outro restante. Então, na primeira parte até o intervalo, eu não cumpri o curso inteiro, eu cumpri uma parte de 2 blocos que eu vou fazer, ou seja, 1 hora dividido em 2. Correto? Não fiz o trabalho todo. Se o curso demorasse, por exemplo, 3 horas para ser feito, em 1 hora de curso eu não cumpriria o trabalho todo, eu cumpriria 1/3 do trabalho. E assim por diante, beleza? Então é assim que eu vou pensar nesses problemas de tratores, onde eu tenho um trator que faz uma parte do trabalho, o outro faz uma parte, e depois ele quer saber se os 3 tratores fizerem juntos, né? Quanto tempo que vai demorar, né? Lógico que vai demorar menos tempo do que se eles fizerem individualmente, beleza? Um outro problema que eu tenho nessa questão é, ele não me dá um tempo lá, quando ele faz a referência do primeiro trator com o segundo, ele fala isso aqui, ó. Ele fala que o primeiro e o segundo trator, logo nessa parte, ó, se o primeiro e o segundo tratores gastam 1 hora e 12 minutos, ele não coloca numa unidade só, ele não coloca só em horas, ele coloca horas misturada com minutos. Então esse trabalho eu já posso fazer logo no começo do problema, ó. 1 hora e 12 minutos. 12 minutos. Eu vou fracionar esse 12 por 60, porque eu não posso misturar as duas coisas, eu vou converter tudo em horas. Por que você está fracionando 12 por 60, Anderson? Porque eu vou transformar esse 12 numa fração de hora. Então, 12 minutos dividido por 60, eu estou convertendo para horas. Por quê? Porque 1 hora são 60 minutos. Então, como que eu faço isso? Ó? Eu vou somar, né? Eu vou somar 1 hora mais 12 minutos. Como que soma isso? Eu dei um macetezinho na questão passada, lembra? Multiplico e depois o resultado eu somo. Ó. 60 vezes 1, 60. 60 mais 12 vai dar 72. 72 sobre 60. E eu vou simplificar, ó. Beleza? Vou tentar simplificar de uma maneira rápida. Vou tentar simplificar de uma maneira mais objetiva. Vou tentar simplificar isso aqui logo por 12, tá? Por 12 e por 12, correto? Se eu simplificar por 12, isso aqui vai dar 6/5, beleza? Pode dividir aí, 6/5 de horas. Aí eu converti todo mundo para horas. Beleza, esse trabalho eu fiz logo no começo porque eu sei que ao longo do problema eu teria ele de qualquer forma. Só que vamos aos problemas dos tratores em si. Primeiro trator, segundo trator, terceiro trator. Como eu não sei quanto que cada um gasta, mas logo no começo ele me diz o seguinte: o primeiro trator, ele gasta 2 horas, olha lá, ó, 2 horas a menos do que o terceiro. Aí eu não sei quanto que o terceiro gasta também.
Então fala que o terceiro gasta X horas para fazer o trabalho. E o primeiro, então, gasta 2 horas a menos. Então gasta X menos 2. Beleza? Só que no final ele compara, também além disso, ele compara o primeiro trator com o segundo trator. Ele fala assim, ó. Ele fala que, voltando lá, para vocês olharem também, vai ficar um pouco rabiscado, mas não tem problema. Ele fala, se o primeiro e o segundo trator trabalharem 1 hora e 12 minutos, mas antes disso ele fala que o primeiro trator, aqui ó, parará no campo, o primeiro trator gasta 1 hora a mais do que o segundo. Beleza? 1 hora a mais do que o segundo. Então o segundo gasta o quê? Gasta o que o primeiro gasta, que é exatamente isso. Só que para eu saber o tanto que ele gasta, eu tenho que diminuir 1 hora. Por quê? Porque o primeiro gasta 1 hora a mais que esse. Então se eu tirar essa 1 hora em excesso, eu chego no valor do que o segundo gasta. É lógico que isso aqui eu poderia ter escrito direto, x menos 3, tá? Já já eu escrevo isso apenas por uma questão de espaço. Eu vou apagar aquela conta, eu preciso apenas desse resultado. Beleza, professor. Por que você fez aquela introdução falando que quando a gente faz uma parte do trabalho apenas eu vou fracionar? Porque eu não sei quanto que cada um deles gasta de verdade, eu sei apenas essa relação de x. Mas olha só, se eu falar que em uma hora, cada deles cumpre uma fração do trabalho, mas não cumpre o trabalho todo, lógico, né? Que gasta 1 hora a mais, 1 hora a menos. Cada um deles cumpre uma fração do trabalho. Quanto que o primeiro cumpre de trabalho em 1 hora? 1 sobre o tempo dele. Não é verdade? Lembra que quando eu falei se eu demorar 3 horas para fazer um curso, em 1 hora eu gasto 1/3. Beleza? Eu faço, na realidade, eu faço 1/3. E aqui eu estou pensando quanto que cada um deles faz de trabalho em 1 hora. Em 1 hora, o primeiro trator faz 1 sobre ele. 1 sobre o tempo dele. E eu vou somar com o tempo do segundo. 1 sobre a fração do trabalho que ele fez. Aqui sim eu já vou colocar x menos 3. E igualar quem? Igualar a essa fração. 1 sobre o valor desta fração. Por quê? Porque foi dito no problema. No problema ele falou que o primeiro, que é isso, e o segundo, que é isso, trabalhando juntos, gastam isso daqui. Então quer dizer que em 1 hora eles vão fazer uma fração deste tempo. Uma fração deste tempo do trabalho. Beleza? Então, problema mais complexo. Já perceberam, né? Não dá para fazer de maneira muito objetiva. Eu tenho que fracionar. Vai ter uma matemática básica aqui. Ok? Eu tenho que fracionar os trabalhos. Até porque eu estou trabalhando com um rendimento diferente. Tem trator que é mais rápido, tem trator que é mais lento. Beleza? Então eu tenho que fazer a fração de trabalho que eles fazem num tempo de referência. Por exemplo, em 1 hora. Professor, eu aprendi que para somar frações, eu preciso fazer o MMC, não é verdade? Sim, eu preciso fazer o MMC, mas preciso fazer o MMC de tudo isso aqui, ó. E como que eu faço quando tem números? Antes de tudo, eu recomendo que você não trabalhe dessa forma, tá? Como que se resolve essa fração? Um número dividido por uma fração. Eu conservo esse número, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, se eu multiplicasse pelo inverso desse número aqui, ó, vamos lá, vou até esconder ele aqui. Ele ficaria 5/6. Só que se eu multiplicar 1 por 5/6, não muda. Então eu já vou ajeitar isso aqui, ó. Eu já vou falar que isso aqui é 5/6. 5 sobre 6. Bastante matemática básica, né? E esse 6 eu posso fazer inclusive maior aqui, ó. Então vai ficar 6 vezes isso aqui, vezes isso aqui. É assim que tiro o MMC para quando eu tenho incógnitas. Eu multiplico todos os elementos dos denominadores, inclusive o que está no segundo membro da igualdade. E eu vou repetir isso em tudo, ó. Em tudo. Feito isso, eu tenho que dividir o de baixo e multiplicar o de cima. Não é assim que a gente aprendeu? Dividir o de baixo e multiplicar o de cima. Mas quando eu dividir o de baixo, sempre divisão vai eliminar o termo comum. Então é só repetir o que tem, com exceção deste elemento. Então repete o 6 e repete o x menos 3. Porque numa divisão esse elemento seria cancelado. E eu vou fazer o mesmo raciocínio com esta parte. Repete o 6, mas não repete esse elemento. Então repete apenas o x menos 2. Beleza? Não preciso nem multiplicar o de cima, porque o de cima é 1, não vai alterar o resultado.
E eu faço isso também nesse lado, ó, divido de baixo, multiplico de cima. 6, isso tudo aqui, vai eliminar o 6. Mas vai aparecer quem? Toda essa parte, ó. O x menos 2. Deixa eu já apagar isso aqui, porque eu já resolvi. O x menos 2 vezes o x menos 3. E o 5 vai multiplicar? Aqui sim o 5 vai multiplicar. Não precisaria multiplicar por 1 porque não seria interessante, né? O 1 não vai alterar o resultado. Feito isso, eu faço o que nós fazemos em todas as questões onde eu tiro o MMC lá dos dois membros da igualdade. Eu elimino esse número. E aí eu faço aqui, ó, o 6 em evidência, porque o 6 aparece aqui. Então eu posso colocar uma vez ele aqui apenas, multiplicando quem? Multiplicando os resultados da soma, ó. Quanto que é um x mais um x daqui? Um x daqui mais um x daqui, 2x. Quanto que é menos 3 menos 5? Lembrando que aqui eu estou somando, eu não estou multiplicando, tá? Menos 3, falei o resultado, né? Menos 3 menos 2, menos 5. E vou igualar a... Agora, essa parte aqui, eu já posso fazer... Aqui sim é multiplicação, então aqui é distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 3, aqui vai dar mais 6. Pronto, fechei. E o 5 vai multiplicar tudo isso. Viram que a questão é extensa, né? Eu nem terminei. Eu vou ter que pedir para vocês pausarem o vídeo e terminarem de anotar essa parte. Terminem de anotar essa parte. E eu vou ter que levar essa equação lá para cima, para ganhar tempo e espaço. Pausou, copiou, vou apagar. Beleza. Professor, muito louca essa questão, né? Pois é. Então quer dizer que todo mundo vai acertar ela numa prova? Olha, talvez não, né? Mas essa questão aqui pode te levar para uma colocação melhor num concurso muito concorrido. Então vamos lá. 6 vezes 2, isso aqui vai dar um 12x. 6 vezes 5, isso aqui vai dar um 30. Igual. 5 vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado. Aqui eu já posso pensar, menos 3 menos 2, eu já posso pensar isso aqui como menos 5. Já para não precisar fazer duas multiplicações. Menos 5x, né? Menos 3x menos 2x, já vou multiplicar apenas por menos 5x. Isso aqui então vai dar menos 25x. E 5 vezes 6 aqui vai dar 30. Ok. Eu falei logo no início da aula que essa questão, ela vai servir como referência. Ela vai servir como referência para a próxima aula, o próximo vídeo, porque eu vou cair aqui numa equação de segundo grau, né? Já viram que tem um x ao quadrado. Então, eu vou conservar todo esse segundo membro aqui. Eu vou repetir ele, ó, 5x ao quadrado, menos 25x, mais 30. Deixa eu fazer uma letrinha melhor aqui, porque minha letra está ficando um pouquinho feia, talvez alguns não entendam. 5x ao quadrado, menos 25x, mais 30. E esses elementos aqui, eu vou mandar todos eles para lá, tá? Todos juntos lá no segundo membro. O professor é só acostumado a mandar para cá. É a mesma coisa, tá? Então vou mandar esse 12 aqui, menos 12. E esse 30 mais 30. Pronto. E eu eliminei todos os termos desse membro. Eu eliminei todos os termos desse membro, então não sobra nada. É a mesma coisa de igualar a zero. Tanto faz se eu estou no primeiro ou no segundo membro. Se eu esvaziei um dos membros, se eu esvaziei um dos lados da igualdade, quer dizer que sobrou zero da minha equação, né, em um dos membros. Vou conservar esse 5x ao quadrado, menos. Olha só, menos 25x com menos 12x, isso vai me dar menos 37x. Correto? Mais 30, mais 60. E aí vocês perceberam que eu caí numa equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau é sempre resolvida pela fórmula de Bhaskara, onde esse primeiro elemento aqui eu chamo de A, esse segundo eu chamo de B e esse eu chamo de C. O A é quem multiplica o x ao quadrado, o B é quem multiplica o x e o C é o elemento independente, o que fica sozinho. E eu vou resolver por delta primeiro. Quem que é o delta? Vou escrever aqui do lado, caso alguém não lembre. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, B ao quadrado. Isso aqui é o menos 37, ele vai ficar ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é o 5, vezes o C, que é 60. Eu vou fazer o 37 ao quadrado. O que é 37 ao quadrado? 37 vezes 37.
Faz aí na tua casa, 37 vezes 37. Qual número você vai encontrar se você multiplicar 37 vezes 37? Vamos fazer? 37 vezes 37. 7 vezes 7, 49. Vai 4. 7 vezes 3 é 21. Mais 4 vai dar 25 aqui. E aí 3 vezes 7. 3 vezes 7 vai dar 21. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2 aqui vai dar um 11. Tá? Então aqui se eu somar vai dar 9. Aqui vai dar 6. Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Então esse número ao quadrado ele me dá 1.369. Menos 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 60. Quanto que é 20 vezes 60? Se fosse 2 vezes 6, daria 12. Mas como é 20 vezes 60, acrescento 2 zeros. 1.369 menos 1.200 é 169. Tá certo? Então eu encontrei o delta. Ok. Feito o delta, o que eu tenho que fazer para encontrar o valor de x, que é o que eu estou procurando de fato? Para encontrar o valor de x, eu tenho que jogar em x igual a menos b mais ou menos raiz do delta, dividido por 2a. Então x é igual a menos b. Quem que é o b aqui? Ó? O b aqui, 37. Então, menos, com esse menos, ó, já vou colocar mais 37. Mais ou menos, raiz do delta. O delta é 169, raiz de 169 é 13. Por quê? 13 vezes 13 é 169. Vezes 2 vezes A. Já vou fazer direto. 2 vezes o A, para ganhar tempo. 2 vezes o A que é 5. 2 vezes 5 é 10. Feito isso, eu vou encontrar o x1 e o x2. x1 e x2. Quem que é o x1? 37 mais 13. Quanto que é 37 mais 13? Faz aí, ó. 37 mais 13. Fazer tudo passo a passo. Isso aqui vai dar 10. Isso aqui vai dar 4. 40 dividido por 10 vai dar 4. Agora, isso aqui é interessante, ó. Isso aqui menos 13, 37 menos 13... Opa, eu fiz errado a soma, né? Dá 50, perdão. 37 mais 13 não é 40, é 50, galera. 5, pronto. Beleza, beleza, beleza. Agora, o próximo é interessante, ó. 37 menos 13. Isso aqui vai sobrar 4. E aqui vai sobrar quanto, ó? Aqui vai sobrar 2. Aí, se eu dividir o 24 por 10, isso vai dar 2,4. Só que esse valor não é interessante. Esse valor não vai me servir, o 2,4. O que vai me servir é apenas o 5. Por quê? Porque quando ele disse que um dos termos, um dos elementos, demora, olha só que interessante isso aqui, ó. Um dos tratores, no caso, ele demora 3 horas a menos, ele é 3 horas mais eficiente do que o outro, isso a gente chegou à conclusão lá no trator número 2, volta lá na aula. Ficou x menos 3. Então, x menos 3 daria um valor negativo, porque o x é 2,4 se eu subtrair 3 e não existe tempo negativo. Nós estamos trabalhando esse x como um tempo. Então, não me convém o 2,4. Então, o x vale 5. Então, eu descobri o x. Se eu descobrir o x, o que eu descobri de fato? Eu descobri quanto que cada trator gasta para fazer um determinado trabalho individualmente. Quer ver? Pausa. Não tem mais espaço. Olha lá, ó. Que doidura, Anderson. Você falou que era difícil. Eu não imaginei que fosse tanto. Pois é, não é que ela é difícil. Eu não diria difícil. Ela é extensa. Se a minha matemática básica está em dia, eu consigo fazer, tá bom? Talvez eu não faça em 3 minutos. É uma questão que demore mais do que 3 minutos. Mas se eu fiz na média alguma questão um pouco mais rápida, eu dou conta de fazer essa num tempo um pouco maior do que 3 minutos. Apaguei. Vamos lá? Lembrem-se que logo no início, agora sim indo para a parte final da questão, lembrem-se que logo no início, o trator 1, 2 e 3 faziam x tempo, x menos 2 tempo e x menos 3 tempo. 1, 2 e 3. Então esse cara faz 5 menos 2. Trabalhando sozinho ele faz o trabalho em 3 horas. Esse cara faz x menos 3, ele faz 5 menos 3. 5 menos 3 é 2, ele sozinho ele faz em 2 horas e esse é o mais lento.
ele cumpre o trabalho em 5 horas. Para fechar a questão, tá certo? Para descobrir o tempo gasto se os 3 trabalharem juntos, eu vou somar a fração desse cara em 1 hora, a fração desse cara em 1 hora e a fração desse cara em 1 hora, se os 3 trabalharem juntos. E vou descobrir que esse trabalho somado é 1 sobre o tempo total dos 3 trabalhando juntos. Lembra da forma fracionada e por que eu trabalho com essa forma fracionada, tá bom? Bom, aqui é mais fácil porque eu tenho os números. Quem é o MMC aqui? Eu posso multiplicar. Inclusive uma forma de achar o MMC para quando os números são assim, são primos, é multiplicar. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Divide e multiplica. 30 dividido por 1, 10. 10 vezes 1 é 10. 30 dividido por 2 é 15. 15 vezes 1 é 15. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 1 é 6. Isso é igual a 1 sobre o tempo que eu estou procurando, o tempo dos 3 trabalhando juntos. Se eu somar isso tudo aqui vai dar 31 sobre 30. Isso é igual... Opa, é 1 sobre t ali, né? 1 sobre t. E aí, se eu multiplicar cruzado, 31 vezes t, 31t, 30 vezes 1, 30. Então, o tempo gasto é o tempo de 30 sobre forma fracionada, 31 horas. Essa é a resposta. 30 sobre 31. 30 sobre 31. E a resposta vai vir na forma fracionada, Anderson? Muito provavelmente porque esse 30 sobre 31 é uma fração irredutível. Beleza? Tranquilos? Difícil a questão, não é simples não. Vai ter que assistir ela algumas vezes, para quem quiser ficar grande nisso aqui, entendeu? Melhorar mesmo a tua matemática. Beleza? Questão número 8, galera. Beleza, galera? Questão anterior, saiu fumacinha da cabeça, né? Ah, professor, demorou muito para fazer a questão anterior. É, porque nós fomos conversando, fui explicando, mas se você fizer sozinho, em silêncio, estiver bem treinado, dá para fazer assim mais rápido do que o tempo que ficou no vídeo, tá bom? Questão número 9 é mais simples, tá, galera? Questão número 9 diz o seguinte, ó, um barril tem 30 litros de água e outro 20 litros de vinho. Simultaneamente, X litros, quer dizer, uma quantidade que eu não sei, de cada barril são trocados, ou seja, um barril só tem água, outro só tem vinho. Uma quantidade de água foi mandada para lá e uma quantidade de vinho foi mandada para cá, a mesma quantidade. Vamos supor, não sei se é esse o valor, mas se eu tirar 5 litros aqui, saem 5 litros daqui também, beleza? E aí ele diz, essa operação se repete várias vezes e é possível comprovar que a quantidade de vinho em cada barril se mantém constante depois da primeira operação. Então, logo depois da primeira troca, é simultâneo, tá? Tirou daqui, colocou água para cá, vinho para cá. Depois dessa primeira troca, a quantidade fica constante. É importante perceber que ele falou que é logo na primeira troca que já fica constante. O que é constante? Inalterada. Quer dizer, é como se as concentrações ali permanecessem a mesma, tá? Ah, mas isso é impossível, Anderson, não sei o quê. Tá, mas vamos aceitar o que o elaborador trouxe pra gente. Determine quantos litros X, né, são trocados em cada operação. Logo na primeira fica constante, então se fica constante da primeira em diante, é só eu pensar na primeira, tá? Não preciso fazer várias, é só eu fazer a primeira, ok? Então é bem mais simples justamente por causa disso, porque ele fala que logo na primeira fica constante. Então o que eu vou fazer, ó? Vou pegar aqui a quantidade que tem em cada um, então vou colocar aqui o primeiro barril. No primeiro barril ele disse no enunciado que existe 30 litros de água apenas. Então só tem água aqui nesse, tá? 30 litros. E vinho não tem nada aqui, ó, no primeiro. 0 de vinho. E no segundo? No segundo tem só vinho. Quanto de vinho tem? Vamos lá, ele falou também no enunciado. Ó, 20 litros de vinho. Então de água tem 0. Água tem 0. E de vinho tem 20 litros. Foi o que foi dito no enunciado. No enunciado ele falou isso. E aí a troca ocorre assim, ó. Ele tira X de um e X de outro, não é verdade? Ele tira X de um e X de outro. E ele quer saber justamente quando eles se igualam, a concentração fica igual, ele fala depois a quantidade fica inalterada, que tem um e outro, logo depois da primeira operação. E ele quer saber justamente quantos litros que são retirados de um e de outro, já que essa quantidade X também é constante. Bom,
No primeiro barril, então, já que no primeiro barril tem 30 litros, ele falou, e eu vou tirar X litros de água no primeiro barril, aqui, ó, né? Logo depois dessa primeira operação, eu vou retirar uma quantidade de água e vou tirar X, certo? Só que de vinho, no segundo barril, vai ter vinho agora. Vai ter quanto de vinho? 0 mais X. Ele vai receber um X aqui de vinho, ó. 0 mais X vai ficar X. E nesse segundo barril, tinha 0 de água. Ele vai receber uma quantidade de água. Tinha 0, ele vai ganhar uma quantidade X de água. E tinha 20 de vinho. Só que saiu a mesma quantidade de vinho que saiu daqui, entrou lá. Então, se tinha 20, vai ficar 20 menos X. Beleza? E a gente vai tentar equacionar isso daí. Beleza, galera? Tranquilos? Eu vou precisar apagar essa parte, porque pouco espaço. Vamos apagar aqui para escrever. Anotou? Anote. Pronto. Se a gente voltar aqui na leitura do texto novamente, ó, ele me diz o seguinte, ó. Ele fala, são trocadas essas quantidades e a operação se repete. Tá, beleza. E é possível comprovar, então ele já me dá esse fato concreto aqui, ó. É possível comprovar que a quantidade de vinho em cada barril se mantém constante. Se mantém constante. Beleza? Então, para eu saber quanto de X vai para lá, quanto de X vai para cá, basta eu fazer o quê? Basta eu fracionar também as quantidades, ó. A partir da primeira troca, as quantidades de vinho permanecem constantes. Então, galera, as quantidades de vinho trocadas iguais, a quantidade que sai do primeiro barril é a quantidade que entra no segundo barril. Ok? A quantidade que entra. Então, a quantidade que sai de um, tá? A concentração, uma outra ideia que eu posso ter aqui também é sobre a concentração. Lembrem-se que a fração de alguma coisa, a fração de vinho que fica em cada parte, a fração, quanto de vinho tem num barril? Quanto que tem no outro? Já que ele falou que a quantidade de vinho é o que fica igual. A quantidade de vinho fica constante. É o vinho que não se altera. Tá? Quantidade de vinho. Já que eu vou ter uma mistura, é como se eu tivesse uma concentração de vinho misturado em água dos dois lados, já que veio água para cá e tem água ali também. A concentração de alguma coisa, a quantidade que existe em alguma coisa, coisas misturadas, é a parte dividido pelo todo. Né? Por isso que eu vou cair num problema de fração de novo. É a parte dividido por todo. Quanto de vinho tem aqui? X. Num total de coisas que tem ali dentro, né? A parte dividido pelo todo, num total, já que aqui tinha 30 litros, aqui vai continuar num todo 30, num todo inicial de 30. Beleza? Agora, quanto que tem de vinho aqui agora? 20 menos X. Num todo de 20, numa quantidade total de 20. A quantidade inicial que eu vou usar como referência. Esse é o meu problema. Eu vou simplificar aqui e vou multiplicar cruzado. 2 vezes X, 2X. 3 vezes 20 é 60, 3 vezes X é 3X. Eu vou mandar esse X para cá. Então, já vou somar direto. Isso aqui vai ficar 5X. Igual a 60. Se eu dividir o 60 pelo 5, já que vai passar dividindo, eu vou encontrar lá a quantidade que é trocada, que é 12. Então a questão é mais simples, tá? Eu tinha que entender esse detalhe, de que a concentração de vinho ficará constante. Esse é o pulo do gato, beleza? Vamos fazer a questão 10, vamos lá. Beleza, turma? Última questão sobre o assunto equações de primeiro grau. Vamos lá? Considere 3 trabalhadores. O segundo e o terceiro podem completar um trabalho em 10 dias. O primeiro e o terceiro juntos podem completá-lo, fazê-lo em 12 dias, enquanto o primeiro e o segundo juntos podem fazê-lo em 15 dias. Em quantos dias os 3 juntos podem fazer o trabalho? Vamos lá. Para quem sofreu muito naquela questão dos tratores, agora vocês vão ver que essas questões são repetidas, só que com outros elementos. Pode ser trator, pode ser trabalhador, pode ser máquina, pode ser... enfim... O conceito é o mesmo, a única coisa que vai mudar é que ele vai falar personagens diferentes, né? Trator, pessoa, sei lá, né? Qualquer coisa. Então vamos lá. Ele fala que o primeiro...
Vamos chamar o primeiro de A, o segundo de B e o terceiro de C, tá? O primeiro e o segundo trabalhando juntos, ele falou que demoram 15 dias, tá? Essa informação tá lá no fim, eu vou pegar ela no começo para facilitar a vida. Mas o primeiro e o terceiro, juntos, trabalham 12 dias. Juntos, cumprem um trabalho em 12 dias. E por que eu vou fracionar aqui? Vocês perceberam que eu não fracionei no começo, mas por que eu vou fracionar? Porque eu vou levar em consideração justamente a ideia de que eles não vão cumprir o trabalho inteiro numa referência, por exemplo, de um dia. Em um dia eles vão cumprir 1 sobre 15 do trabalho, 1 sobre 12. Eu tenho que levar em consideração sempre as frações de trabalhos que eles fazem, tá? A fração de trabalho que cada um faz. E a soma também, a fração que a soma faz. E por fim, o segundo mais o terceiro, ele me dá também, o segundo e o terceiro juntos fazem o trabalho em 10 dias. Então, fracionado 1 sobre 10. Ok? Se eu somar tudo isso, se eu fizer a soma deste com este e com este, essa soma aqui, ó, toda, eu vou ter aqui A mais B, A mais C. Então vai ficar 2, esse A mais esse A. Beleza? Se eu somar com isso também, ó, é só olhar quantos A's tem no total, se eu somar tudo isso. 2. Quantos B's tem no total? Também 2. Mais. Quantos C's tem no total? 2 também. 2 C's. Eles fazem essas frações, ó. 1 sobre 15, mais 1 sobre 12, mais 1 sobre 10. Ok? Beleza? Então ele me deu esta referência sobre a fração de trabalho que cada um, primeiro e segundo faz, realizam respectivamente. E aí eu faço lá o MMC, né? 2A, deixa isso aqui assim, 2B mais 2C. O MMC de 15, 12 e 10, galera, eu ensinei como que faz MMC, lembra? Vou tentar dar um passo rápido agora. O MMC entre 15, 12 e 10, confere aí, confere certinho. Ele vai dar 60. E aí o 60, divide o de baixo, multiplica o de cima. 60 dividido por 15, 60 dividido por 15, vai dar 4. 4 vezes 1 vai dar 4. 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 vezes 1 vai dar 5. 60 dividido por 10 vai dar 6. 6 vezes 1 vai dar 6. Deixa aqui assim, ó, 2A mais 2B mais 2C. Se eu somar aqui, ó, vai dar 4 mais 5 vai dar 9. 9 mais 6 vai dar 15. 15 sobre 60. Ok? Beleza? Eu poderia simplificar essa fração? Lógico que poderia. Poderia simplificar, ó. Tá? Se eu simplificar, por exemplo, por 5 e por 5, né? Na realidade, eu poderia simplificar isso aqui mais rápido. Por 15 e por 15. Então eu estaria dizendo que esse 2 aqui que está repetido em todos eles poderia ficar em evidência, já que é 2 vezes tudo isso, ó, 2 vezes isso, voltaria a ser o que era antes. E aí isso aqui vai dar 4 sobre, ao contrário, 1 sobre 4. 1 sobre 4. Pronto. E esse 2 ali, ó, esse 2, passaria ali embaixo, junto com esse 4. 4 vezes 2. Só para ganhar espaço, esse 2 que passou lá embaixo, dividindo junto com o 4, então, na realidade, ele multiplica o 4. Não é que ele está multiplicando, ele passou dividindo também o 1. Só que próximo ao 4 lá, associado ao 4, ele é uma multiplicação. Então, isso aqui vai dar um 8, né? 4 vezes 2, logicamente, vai dar 8. Então, quanto tempo que demora para eles fazerem o trabalho somado? Lembrando que eu estou fazendo uma soma fracionada. Se eu fosse considerar um dia de trabalho, em um dia eles fariam 1/8 do trabalho. Lembra que esse sempre é o meu total. Lembra lá da questão do trator, volta lá. Então, o total é 8. Tá certo? Lembrando que essa fração final é sempre 1 sobre o valor total que eu estou procurando. Da mesma forma que eu montei inicialmente. 1 sobre 15 dias é o que se demora.
1 sobre 12, 12 dias é o que se demora. 1 sobre 10. Então, se eu cheguei a um oitavo, 8 dias é o que os três tratores juntos demoram. Beleza? Então, essas últimas questões são questões mais trabalhosas, eu sei disso, mas é uma questão de treino. Eu tenho que treinar. Se eu treinar bem treinadinho, no dia da prova é possível fazer sim, tá? Mesmo aquela questão que foi mais extensa, né? Que é a questão número 7, uma questão um pouco maior. Mesmo aquela daria para fazer. Beleza? Tranquilo, pessoal? Até a próxima aula.